você não troca de roupa assim tão rápido. Os jogadores estão na cabeça ainda com o jogo do Jorge Jesus. Seria mais fácil ele manter o esquema e aos poucos, rodada a rodada, ele vai pingando uma coisa aqui, outra ali, para os jogadores irem entendendo o que ele quer. Eu acho que hoje ele foi muito apressado, ele mexeu muito no time em relação à derrota contra o Atlético, que não foi tão feia assim. E aí sim teve um tombo. Teve um tombo e ele vai ter que remendar isso, porque no sábado o Flamengo já joga fora de casa contra um Curitiba também desesperado, porque também perdeu os 2 jogos. O jogo é na casa do Curitiba, lá no Couto Pereira. Então, a pressão já começou. O Domenech ainda não conhece a fundo o futebol brasileiro, mas a partir de hoje ele já conhece a pressão do futebol brasileiro e a pressão do que é ser técnico do Flamengo. E a torcida também já começa a cobrar. Aqui na hashtag Troca de Passes, eu gosto sempre de colocar o telespectador junto para participar, para ver também, ter um termômetro, né, do que as pessoas estão pensando. Aí o Rodrigo Venturieri, acho que é assim, Venturieri, falou aqui, ó, Domenech já tem 7 dias no Flamengo? Se não, avisa para o Flamengo que ainda dá para devolver sem precisar da nota de troca e botou um kkkk, enfim. Tá tirando, claro, tirando um sarro aqui, mas já mostra um pouco do que pensa o torcedor. O torcedor fica apreensivo, mesmo com 2 rodadas, Ricardinho. O torcedor fica apreensivo porque vinha de uma sequência ótima com o Jorge Jesus, com um ano maravilhoso. E não tem como não ficar preocupado. Não existe essa possibilidade, ainda mais na nossa cultura, o jeito que o torcedor encara também o futebol aqui no Brasil. É verdade. Veja bem, o trabalho no Flamengo, para o novo treinador do Flamengo, né, que é o Domenech, que não seria fácil, isso todos nós sabíamos, né? Por que não seria fácil? Porque quando um time troca o treinador por falta de resultado, é uma situação que a gente não deveria mais ver constantemente aí no futebol brasileiro, principalmente quando o Campeonato Brasileiro já vai chegando na metade, mais ou menos, né? Agora, o Flamengo é um caso diferente. O Flamengo trocou o treinador por uma opção que o treinador teve, de uma outra proposta de trabalho, e resolveu voltar para o seu país, de um time vencedor. O Flamengo, o ano passado, teve grandes conquistas e esse ano também teve boas conquistas já no início do ano. O trabalho do Jesus com esses jogadores, com esse elenco, foi excepcional em todos os aspectos, né? Aspecto de resultado, aspecto de conquista, de jogo, né? Em muitos momentos jogando um futebol legal, ofensivo, de movimentação. Então a chegada do Domenech, ou de qualquer outro treinador que o Flamengo viesse a contratar, não seria simples, por todo esse cenário. Muito bem. Mas chegou o Domenech e entendo, falei isso há alguns dias, entendo o treinador querer conhecer o elenco, porque o Sampaoli, por exemplo, que também é um treinador estrangeiro, mas ele está indo para o 2º ano já no futebol brasileiro. Então ele já tem um conhecimento até de mercado, de jogadores e tal. O Domenech, ele não tem esse conhecimento. Por mais que ele acompanhasse o Flamengo, por mais que ele converse com os profissionais que trabalham no Flamengo, que ele tenha uma boa observação, é diferente você estar no dia a dia com o jogador. Né? É totalmente diferente de você treinar o jogador. Muito bem. Terceiro ponto. A partir disso, acho normal ele, num processo, querer colocar a sua forma da equipe jogar. Então você conhece os jogadores e quer colocar o time da sua maneira. Só que, assumindo um time vencedor como o Flamengo, entendo eu que ele tem que procurar manter uma base. Ele tem que ter, nesse início, vamos dizer assim, dar um passo atrás nesse processo e entender que o Flamengo tem uma equipe titular, alguns jogadores, não digo só 11, não, 12, 13 aí jogadores titulares e que foram aproveitados o ano passado com êxito, tem uma forma de jogar, tem uma movimentação que há muito tempo, já há mais de quase um ano aí, joga junto. Então, assim, ele tinha que respeitar um pouco mais isso nesse início. E aí, a partir desse esboço, a partir desse time titular, da forma desse time jogar,
começar a fazer as suas mudanças, suas observações durante os jogos, quando ele chega e ele já tenta logo de início mudar, não digo nem no jogo contra o Atlético Mineiro, mas hoje, colocando o Rodrigo Caio de lateral, mudando o posicionamento dos jogadores de frente, ele já começa a criar um problema para a equipe que é muito cedo ainda. Aí no segundo tempo ele colocou o Rafinha, ele tentou trazer novamente o time que vinha jogando com a entrada do Pedro e não do Arrascaeta. Acho que ele deveria ter colocado o Arrascaeta e aí ter feito os 4 jogadores de frente com o Rafinha. Colocou depois, ou seja, o time que... ele colocou depois. Mas aí ele colocou o Arrascaeta, por exemplo, no lugar do Everton Ribeiro, né? Então, assim, não digo que ele não deve observar, mas eu acho que ele está se precipitando e essa precipitação está trazendo prejuízo, porque ele já teve 2 derrotas. Ele poderia ter administrado diferente, entendeu? Agora, primeiro jogo, deixa eu te fazer uma pergunta mesmo, uma curiosidade. Você que foi jogador e foi treinador também. O primeiro jogo ele botou o time do Jesus e o time perdeu, mas não jogou mal. Principalmente no primeiro tempo. Hoje ele botou o time do jeito que ele provavelmente imagina, com a formação tática que ele imagina. E jogou muito mal. O que ele faz contra o Curitiba? Ele volta a estaca zero com o jeito Jesus de jogar, com a formação do Jesus, ou ele banca o projeto dele? O que é melhor agora nesse momento para ele? Ele insistir ou retroceder? Retroceder por que deu certo, eu quero dizer. Retroceder em relação à ideia dele. Retroceder para o certo. Sim, né? Retroceder exatamente. porque deu resultado. Dando certo. Retroceder porque estava dando certo, exato. Eu acho, assim, eu não tenho... A gente não tem o dia a dia do Flamengo, né? A gente tem, assim, o conhecimento de fora hoje do futebol, tem a sensibilidade e a experiência de ter sido um atleta, mas não tem o convívio com esses jogadores do Flamengo. Acho eu que os jogadores do Flamengo, muitos ali têm personalidade, são vencedores, são jogadores que continuam jogando em grande nível e jogaram, né, na carreira durante muito tempo em grande nível, inclusive seleção brasileira. Eu acho que se o treinador der essa abertura, tiver essa sensibilidade de conversar com os jogadores, não que os jogadores vão simplesmente falar, pô, professor, a gente prefere jogar assim ou assado, não é isso, mas de ter o entendimento que nesse momento é preciso manter a forma com que o time vinha jogando, com aqueles jogadores, com aqueles conceitos, e gradativamente dentro desse processo ser mudado, eu acho que isso deve ocorrer. Eu acho que isso deve ocorrer pela característica que esse grupo de jogadores tem. Por exemplo, te dou um exemplo em relação ao nervosismo. Quando você vê que o negócio não está caminhando certo, do Diego, por exemplo. O Diego foi expulso, o goleiro, num lance desnecessário. E assim, normalmente ele não faria aquilo ali. A gente acompanha o Diego aí há algum tempo já. O jogador com certeza não ofendeu ele, teve uma dividida. Pelo contrário, ele sofreu a falta, né, no segundo tempo. Ele acabou dando um tapa no rosto do atacante, do Matheus, atacante lá do Atlético Goianiense, e foi expulso. E foi expulso. Então, assim, acho que ele tinha que retroceder, Lédio, sendo direto, para a próxima rodada e para essa sequência. Ele tem que encorpar como comandante do Flamengo, encorpar não só em resultado, mas ter a confiança dos jogadores, entendeu? Porque quando ele chega e começa a mudar tudo, esse discurso, essa confiança, ela vai diminuindo. Porque os jogadores estavam acostumados a vencer sempre, a jogar bem. E aí cria-se essa dificuldade do jogo e, consequentemente, do resultado. Então, eu acho que ele tinha que retroceder com humildade nesse momento para poder, lá na frente, retomar o caminho de resultados e, consequentemente, da performance desse time aí. Até pensando, é melhor retroceder para criar esse entrosamento. Eu penso igual o Ricardinho. Assim, entrosar com a equipe, conhecer os jogadores, ele ter uma relação. Até para ele ter fôlego no trabalho dele, né? Para ele conseguir respirar, para ele diminuir a pressão, para ele tentar falar um pouco ouvir um pouco a voz do torcedor, que nesse momento
nesse momento, em qualquer momento, dentro do Flamengo tem muita voz, ecoa mesmo, a reclamação. Então, para ele poder trabalhar, eu acho que ele precisa retroceder, voltar ao modelo Jesus, pelo menos nesse início,